Amém? Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, com convicção de que Deus vai trazer a você revelação, entendimento e direção. Hoje nós vamos falar aqui de um princípio importante. Nós vimos de uma série de mensagens. Nós estávamos tratando sobre o mundo espiritual, foi grandes lições, grande entendimento. Muitas pessoas identificaram o que deveriam fazer com relação ao mundo espiritual e começaram a tomar posse em vários testemunhos de irmãos. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos entrar aqui num princípio. O tema da nossa mensagem hoje é cuidado com as suas interpretações. Nós vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia comigo. Nós vamos, se você quiser também, pode acompanhar através do telão, aonde vai ser projetado os versículos, o texto base, para que nós possamos fundamentar toda o que nós vamos meditar aqui hoje. Nós vamos começar com o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 11. Nós temos aqui em Samuel a passagem de Ana, uma história intrigante, uma história que contém humilhações, que contém ansiedades, uma história que contém sofrimento, mas que ao fim nós vemos que tudo aquilo se transformou em bênção por causa da atitude de Ana. Amém, pessoal? E aí eu preciso te dizer o seguinte: se nós olharmos para uma história e ficar admirando apenas como uma bela história, nada vai ter para a nossa vida de aprendizado. Agora, se nós olharmos para essa história e entender que ali contém princípios, e aprender esses princípios e aplicá-los também em nossa vida, nós também teremos resultados abençoados. Quem já tem contato com o Evangelho, principalmente o Evangelho da Graça, sabe de cor e salteado, mas outros estão chegando agora, outros estão tendo um encontro com Jesus agora, e eu preciso te dizer, princípios, uma vez que são praticados, eles trazem resultados. Princípios foram colocados na palavra de Deus para serem entendidos por nós, praticados, porque quando eu pratico o princípio, ele me traz um resultado. Princípios funcionam para qualquer pessoa de igual modo, seja você cristão ou não. Existem pessoas que nem cristãs são, mas que praticam princípios de Deus, e sobre a vida dela acontecem muitas bênçãos. Consegue entender, sim ou não? Acontece. Não estou falando sobre salvação. Salvação, ela se dá no momento em que você recebe Jesus como seu único, suficiente Salvador. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é um princípio que você praticou, o princípio de entender que sem Deus você está perdido. Consegue compreender? Você encontra a salvação. Mas para essa vida terrena, quantas são as pessoas que às vezes desfrutam de situações que é para os filhos de Deus, mas eles desfrutam porque eles praticam a palavra. A palavra de Deus diz que quando Deus envia a chuva, Ele envia para os bons e para os maus. Consegue compreender? Então você precisa compreender o seguinte: se você praticar os princípios na palavra de Deus, você vai viver a bênção de Deus. A passagem que nós vamos ler aqui agora é uma passagem cheia de princípios que vai nos trazer lições. Só para acharmos uma história bonita? Não. Além de ser uma história bonita, além de ser uma história de superação, além de ser uma história de bênção de Deus, ela tem princípios que foram praticados por Ana. E aí eu preciso usar a minha inteligência e dizer: puxa, se eu fizer da mesma forma, terei o mesmo resultado. Como todos vocês já ouviram falar, a lei da gravidade funciona para todas as pessoas. É um princípio que vai funcionar. A lei da gravidade vai funcionar para o cristão, para aquele que não é cristão, vai funcionar para todos. Para o brasileiro, para o japonês, para o americano, a lei da gravidade funciona de igual modo.
Ninguém pode subir em cima de um prédio e pular de cima dele achando que vai sair voando. Não vai. Por quê? Porque existe uma lei que está em operação. Da mesma forma, a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não importa. Deus não diz que tudo que o cristão planta, ele colhe. Deus diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Consegue compreender, sim ou não? Tanto é que Deus, ele também diz que ele, para aquelas pessoas que querem prosperidade, uma vida abundante, Deus diz assim: eu dou semente para o semeador semear, porque tudo que ele plantar, ele vai colher. O que Deus está dizendo? Tem pessoas que têm um coração bondoso, generoso, ele tem dentro dele esse princípio de semear, ele sempre quer plantar, mas às vezes ele pode não ter recurso. Mas se ele é um semeador, Deus dá semente para ele. Deus não diz, eu dou semente para o cristão. Ele diz, eu dou semente para o semeador. Por isso você vê pessoas que nem servem a Deus, mas são generosas, prosperando. E gente que está dentro da igreja por não ser generoso, com a vida amarrada. Por quê? Porque princípios são para serem praticados. Consegue compreender, sim ou não? E hoje, nós vamos meditar aqui hoje sobre a importância de sermos cuidadosos com as nossas interpretações. Muitas das vezes, meu irmão, as pessoas têm o hábito de sempre estar interpretando os outros. Em outras palavras, julgando as ações alheias. Se nós não tivermos cuidado com isso, nós colocamos em risco os nossos relacionamentos, até a vida conjugal, colocamos em risco a nossa vida com Deus. Pessoas que sempre estão julgando a intenção do outro, são sempre pessoas que estão se privando de bênção. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, não julguem para não serem julgados, pois os que julgam já estão sendo condenados. Olha o princípio, não julgue para não ser, porque os que julgam já estão sendo. Pode olhar para a pessoa que sempre fica julgando a intenção alheia, tem problema na vida. Na vida amorosa dela, ela sempre está em briga com o cônjuge, porque ele sempre olha e imagina que o cônjuge está agindo de um jeito, julga a intenção dele, age segundo o que está interpretando e briga. Vive um inferno. Aí muitos deles estão na igreja e falam, Deus, traz paz para o meu casamento. Não, meu irmão, a paz muitas das vezes é quando você pratica, a oração muitas das vezes só vai funcionar quando você pratica a sua parte, e mesmo assim há confusão, aí você pede intervenção divina. Mas enquanto você não fez o que a palavra de Deus diz, que é dever nosso fazer, não devemos pedir nada a Deus. Porque se eu não fiz nem minha parte, por que quero que Ele faça algo? Consegue compreender? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele fez o quê? O que era impossível, ressuscitar o morto. Mas ele não tirou a pedra. Então, tirar a pedra é remover aquilo que nós podemos remover. E ele só vai fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Tem gente que quer que Jesus ressuscite o morto, mas tira a pedra também. E está esperando, Deus não vai fazer isso. Deus faz o que é impossível. O possível eu tenho que fazer. Então, existe um princípio chamado o de não julgar, de não interpretarmos o outro. Porque nós não conseguimos olhar para as coisas de forma profunda. Nós olhamos e analisamos as aparências. Nós não conseguimos entender o motivo que as pessoas estão agindo, o que está levando elas a tomarem algumas decisões, e às vezes não conseguimos entender qual é a razão real daquela decisão, porque aonde ela quer chegar eu não sei. Mas se eu tomo uma partida e começo a julgá-lo, eu estou descumprindo um princípio, e quando eu descumpro um princípio, eu trago sobre a minha vida problemas. Consegue compreender? Eu vou começar com uma ilustração, um caso que aconteceu aqui em Americana, aqui no interior. 2 amigos chegaram no bar, no restaurante, estava lá sentado, na verdade era 2 amigos e um estava com a noiva, com a mulher, não me lembro se eram casados ou não. E lá no bar estavam sentados 2 amigos, e eles sentaram assim, perto, e um daqueles que estava sentado,
ficou olhando rumo à mulher do outro. E o cara começou a ficar intrigado. E de lá, ele começou a olhar para o cara e fazer gestos. O que você está olhando? E o rapaz ignorou e continuou olhando. E o rapaz foi ficando enraivado, irmão. E começou a olhar. O que você está olhando, rapaz? Tira o olho, gesticulando. E o rapaz não parava de olhar. Ele foi ficando enraivado, irmão. E ele junto com o amigo dele, foi fermentando aquela situação. Cara folgado, cara é isso, cara é aquilo. Rapaz, o cara não tira o olho da minha mulher. Eles estavam com um capacete de moto na mão, levantaram e chegou na mesa e deu uma capacetada na cabeça do rapaz, foi batendo nele, e o outro, para, o que está acontecendo? E ele foi batendo, falando, você está olhando para minha mulher, você está olhando para minha mulher, seu abusado, falando lá, irmão. E aí o rapaz parou e falou assim, rapaz, ele é cego. Fizeram uma arruaça, porque julgaram sem saber a verdade. Consegue compreender? O rapaz não estava vendo, era nada. E quando ele gesticulava lá, dizendo que você está olhando, ele continuava a olhar, ele não era abusado. Qual era a interpretação que ele estava fazendo? O cara está olhando para minha mulher, eu estou falando e ele não tira o olho, é um abusado, é um folgado. Consegue compreender, meu irmão? Isso é uma ilustração que você pode dizer, isso às vezes não acontece, ou se eu faço alguma coisa na minha vida, não é nessa gravidade, mas o princípio é o mesmo, irmão. Nós temos que tomar cuidado com as nossas interpretações. Quantas pessoas vivem um casamento de confusão, só briga no casamento, porque sempre um julga o outro, não averigua os fatos, não sabe as coisas. Quantas pessoas estão na igreja e não tem um bom relacionamento na igreja, o diabo faz de tudo para tirar ela da igreja, por quê? Porque ela está na igreja e julga as intenções do irmão que está do lado, julga a intenção do pastor, julga a intenção do outro, é uma pessoa problemática. Meu irmão, se você tem isso na sua vida, a melhor coisa a fazer é tirar isso do seu coração. Se você não tira isso do seu coração, você está atraindo sobre a sua vida grave problema. Vamos para a palavra de Deus? 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo, nós vamos ler do 9 ao 18. 1 Samuel, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia, capítulo 1, do 9 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Estão comigo aqui, igreja? Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Preste atenção. Ana vivia um momento de muita humilhação. Por quê? Porque ela era estéril. Naquela cultura, ser alguém estéril, ser uma mulher estéril, significava ser uma pessoa que vivia em uma grande desgraça. Era uma pessoa considerada uma pessoa amaldiçoada. Quem tinha status na época na sociedade? Qual é a mulher que tinha status? A mulher que tinha filho e homem. Então, Ana, ela era estéril. Qual era o problema? O problema é que o marido dela tinha 2 mulheres. Naquela época a cultura podia. Cultura, não era vontade de Deus, são 2 coisas diferentes. Estão me compreendendo? E o que acontece? A outra mulher, ela tinha filhos. Ana não tinha, e a outra mulher do seu marido tinha. E o que aquela mulher fazia? Ela ficava humilhando Ana, zombando de Ana, fazendo pirraça para Ana, porque ela tinha filho e Ana não. Aquilo era muito humilhante para Ana. Então Ana foi se angustiando, um tempo enorme sendo zombada, sendo humilhada, um tempo enorme sendo colocado como alguém inferior. Dentro daquela cultura, não ter filho era considerado uma mulher
de grande desgraça sobre a vida dela, uma mulher amaldiçoada, e isso era humilhante para Ana. E Ana, ela foi ao templo e ela começou a clamar a Deus. Aquele momento, aquela história da sua vida era tão terrível, de tanto sofrimento, que Ana começou a buscar a Deus, para que Deus lhe desse um filho. E ela fez um voto com o Senhor. Vamos ler de novo esse voto. Vamos lá. Vamos ler o versículo 9, depois a gente vai para o voto, que é o 10, depois a gente vai para o voto, que é o 11. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto. Então veja só, ela estava muito amargurada e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Isso aqui era um voto chamado voto de Nazireu. Outro dia eu explico sobre isso. Ana continuava a orar diante do Senhor, preste atenção agora, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, preste atenção, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Estão entendendo, pessoal? Estão pegando a visão? Ana estava amargurada, estava na igreja, no templo, fez um voto ao Senhor, estava com muita tristeza, ela não conseguia falar, ela só chorava, mas ela estava falando dentro dela, para que Deus colocasse um ponto final naquela tristeza. A amargura dela era tanta, que os lábios dela mexiam, mas não saía som nenhum. Quando o sacerdote ouviu, não saía voz, olhou para ela, e ela mexendo os lábios, o que ele pensou? Ela está embriagada. Consegue compreender? Julgou a intenção daquela mulher, julgou a vida daquela mulher, interpretou segundo o que ele estava olhando. Cuidado com as suas interpretações. Muitas pessoas estão em problema por causa de interpretação errada na vida. A palavra de Deus diz: a confusão de rosto pertence aos homens. Repita comigo: a confusão do rosto pertence aos homens. Quantas pessoas têm aquela filosofia: eu bato o olho, eu já sei. É mesmo? Puxa, você é maior do que Deus, porque Deus diz que não é assim. Amém, pessoal? Ah, tem pessoa que tem trejeito, tem pessoa que tem isso, tem pessoa que tem aquilo. Meu irmão, eu prefiro ficar com a Bíblia. Se a Bíblia diz a confusão de rosto pertence aos homens, cabe a mim então não achar que aquela pessoa que está olhando está de cara feia, que aquela pessoa está olhando, está fazendo isso ou pensando aquilo. Não, meu irmão, às vezes a pessoa é daquele jeito. Pessoa tímida, eu mexo com gente há 30 anos, eu já vi. Pessoa tímida tem um grave problema. Todo mundo chama ele de arrogante, mas na verdade ele é tímido. Quem é míope aqui? Quem é míope? Míope tem um grave problema. Todo mundo acha que ou ele está encarando, está com cara feia, fechada, ou ele está ignorando. Não, ele é míope, irmão. O míope, para olhar, muitas vezes ele fica assim, ó. Eu já fui míope. Eu sei o que sofre o míope. Estão me compreendendo? A pessoa passa pelo míope, levanta a mão, ele não vê, fala assim: ó, a pessoa nem me comentou, arrogante. Lá na igreja fica com graça. A paz do Senhor, hipócrita. Cuidado com as suas interpretações. Qual é o problema disso? O problema é que Deus colocou um princípio: não julgue para não ser julgado. Quem julga já está condenado. Consegue compreender, irmão?
O míope, ele fecha o olho, porque quanto mais ele fecha o olho, parece que ele enxerga melhor. Não é assim, os irmãos que são míopes? É ou não é verdade? Então ele fica assim. Imagina eu como pastor, irmão. Situação difícil. Você passa pelo irmão, não vê ele, e fala assim: nossa, o pastor nem falou comigo hoje. Aí você fala assim: vou encarar, né, para ver se é o irmão. Está me encarando por quê? Não é o irmão. Estão me entendendo? Um dia eu fui almoçar num restaurante, foi eu e o Douglas, e nós entramos no restaurante, sim, tinha uma pessoa sentada, uma mulher sentada junto com um homem. A hora que eu entrei, a mulher estava me olhando, eu falei: ué, mas a irmã não foi embora? Tinha ido embora. Será que ela não foi ainda? Aí eu entrei e falei: sim, vai que não é, né? Não vou olhar, né? Vai que não é. Fiquei lá, e eu pensei assim: vai que é. Se for, ela vai falar assim: pastor, nem liga, né? Passou aqui, sentou, foi lá. E se não é? Aquele cara está me encarando. Olha que situação difícil, irmão. O pastor ficou me encarando lá no bar, no restaurante. Aí eu sentei e falei para o Douglas: Douglas, não parece a... Eu também achei, apóstolo, mas eu sou míope. Aí eu pensei: não, a irmã foi embora para Minas. Eu acho que ela foi, sim. Bom, se não for, ela que vem aqui falar comigo. Estão me compreendendo, irmão? Então, estou dando um exemplo para você, como a gente não pode julgar as outras pessoas. Não é verdade? Sim ou não? A gente não pode tirar conclusões, meu irmão. Quando nós estamos infringindo a palavra de Deus, nós estamos em problema. Se você trazer isso para a sua vida, como eu já disse no início dessa mensagem, tem pessoa que tem problema no casamento, vive brigando com o cônjuge, porque sempre está interpretando o outro. Eu já atendi casais que a irmã me procurou: pastor, meu marido não liga, meu marido nem se importa, não lembra de nenhuma data, nada, ele não lembra de nada, aniversário de casamento, aniversário, eu não estou nem falando de mêsário, eu estou falando de aniversário, tem um ano para lembrar, e ele não lembra, não liga para nada, parece que ele não me ama. Eu falei: não, irmã, talvez o jeito dele mostrar amor de outra forma. Um dia o marido dela chegou com um buquê de flor. Chegou com o buquê de flor, ela falou assim: deve ter aprontado alguma coisa para querer me agradar. Aí você olha para a pessoa e fala assim: quando que ela quer ser abençoada, irmão? Se ela ora para Deus mudar, Deus muda, ela suspeita da mudança. E aí ainda quando revela o espiritismo dentro dela, quando é demais, como é? Quando o catolicismo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando que a pessoa vai crer na oração, meu irmão? Deus muda o meu marido, que ele olhe para a família, ele começa a olhar e fala assim: está muito estranho, deve ter feito alguma coisa errada. Olha para essa pessoa, ela nunca é feliz, irmão. Estão me compreendendo? O sacerdote aqui, quando olhou para Ana, só ali mexendo os lábios, não saía som nenhum, falou: ela está embriagada. Olha o versículo 14. E ele disse, ele não só pensou, ele repreendeu Ana. Olha o que ele falou. E ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Olha só, irmão. Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: me perdoe. Está escrito isso? Ele nem pediu perdão, ele ficou tão envergonhado que ele falou: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Estão me compreendendo, irmão? Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Agora Ana também dá um exemplo de mulher de Deus. Ela não saiu dali julgando o sacerdote, falando mal do sacerdote. Pelo contrário, ela recebeu, apesar do sacerdote ter julgado ela, apesar do sacerdote ter repreendido ela,
ela ficou com a parte positiva. Quando o sacerdote vai, que Deus te abençoe. Ela pegou só isso, e o resto é da conta do sacerdote. Olha que mulher em paz. Consegue compreender, meu irmão? Olha que mulher em paz. Ela não esticou, ela não ficou ali magoada. Agora fica me abençoando. Mas me julgou lá, estava lá na igreja orando, ficou falando que eu estava bêbada. Não, meu irmão. Se ele errou, é com Deus. Eu vou seguir o meu caminho em paz. Nós temos que tomar cuidado com as nossas interpretações. Vamos lá para Provérbios, capítulo 18. Salomão, ele fala sobre o perigo das interpretações erradas. Provérbios 18, 13. Ele deixa muito claro, meu irmão, o perigo que é você estar sempre fazendo interpretações erradas. Você pode ler comigo, sim ou não? Então leia lá, 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Amém, pessoal? Vocês já viram pessoas assim? Aqui na igreja não tem pessoas assim, mas em algum lugar desse mundo tem pessoas assim, não é verdade? Ele está dentro do relacionamento, o marido está falando, ela já responde, não era nem aquilo, ou vice-versa. E é aquele problema sério dentro do relacionamento. E sabe qual é o maior problema depois disso? É vir na igreja orar para que Deus abençoe o casamento. Percebe que é uma conduta, é um comportamento que precisa ser alterado? Quantos estão comigo, digam glória a Deus? É um comportamento que tem que ser mudado. Deus está deixando bem claro, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Se a palavra de Deus está nos ensinando isso, e eu estou tendo sempre problema nos relacionamentos, porque interpreto as coisas, julgo segundo a aparência, julgo a ação do outro, julgo que o outro está falando, eu começo a dizer, ele está falando isso porque ele quer isso, porque ele quer aquilo. Meu irmão, fique em paz, se for ele que vai prestar conta com Deus. Se for aquela pessoa é que vai quebrar cara. Você tem que ficar ali bloqueado, você tem que ficar ali preservado de qualquer ação do mal atingir a sua vida. Consegue compreender ou não? Eu não tenho que julgar a intenção de ninguém, meu irmão. Mas se aquela pessoa tiver com segundas intenções, o que a palavra de Deus diz? Que Deus me livra do laço do passarinheiro. Repita comigo, Deus me livra do laço do passarinheiro. Nós precisamos compreender essa palavra e começar a confiar neste Deus, meu irmão. Porque quando nós não confiamos, nós somos pessoas ariscas. Aí a gente começa a julgar, a gente começa a olhar para tudo. Não, porque ninguém me engana. Você quer se cuidar tanto que você infringe a palavra de Deus. Você deixa de viver princípios que trazem bênção sobre a sua vida e se coloca em problema. Consegue compreender, pessoal? A palavra de Deus está dizendo, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, Deus está dizendo para mim e para você, o perigo que é as interpretações erradas. Elas levam a problemas nos relacionamentos, levam confusões dentro de casa. Olha o que Tiago diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Vamos lá, irmãos, não falem mal um dos outros. Olha o que diz, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Olha o 12 agora. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém, pessoal? Já contei isso aqui, a igreja sabe isso aqui muito. Já ouviu diversas vezes, principalmente quem está aqui, desde a fundação da igreja, já deve ter ouvido 1 milhão de vezes que eu vou contar agora. Mas vale a pena ouvir de novo. Amém, pessoal? Quando eu era pastor, bem no começo do ministério, era de outro ministério, uma jovem se converteu na igreja e ela não tinha roupas
longas para vir para a igreja, mas comportada. Ela era do mundo, vivia tudo com roupa curta, decotada, e ela veio para a igreja daquele jeito. Ela aceitou Jesus e foi ficando na igreja, e cada dia que ela vinha para a igreja, ela vinha com aquelas roupas toda extravagante, e está tudo bem, eu não estou nem aí com isso, eu estou pregando a palavra. A igreja é lugar de gente saudável, de gente doente para ser curado, e aqui é lugar de gente que ajuda a gente a ser curada, amém, pessoal? Tem vários tipos de pessoas, e aí foi, passou, irmão, alguns meses, uns 2, 3 meses, veio lá uma obreira, né, e falou assim: pastor, o senhor não vai falar com aquela mulher? Eu falei: por quê, irmã? Porque ela vem na igreja com roupa curta, é escandaloso, a igreja não é lugar para vir com isso. Eu falei: irmã, quem convence é o Espírito Santo, eu não convenço ninguém. Se o Espírito Santo não fazer a obra, não será eu que vou fazer, não é eu que tenho que chegar na pessoa e falar nada para a pessoa. Passou os dias, aí essa moça me procurou, e ela chegou para mim e falou: pastor, queria conversar com o senhor o seguinte, eu recebi Jesus, e eu vim na igreja só assim com essas roupas, e eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu estou incomodada, agora eu sou de Jesus, eu quero andar mais comportada, quero andar mais vestida, porém eu estou desempregado, sem recurso, eu não consigo mudar meu guarda-roupa, mas assim que Deus me der um emprego, eu vou mudar o meu guarda-roupa, vou vir mais comportado para a igreja. Eu falei para ela: fique em paz, minha irmã. O que aconteceu, irmão? Ela mudou de vida, hoje é casada com um pastor e faz a obra de Deus. Consegue compreender? E se eu tivesse ido lá, estou julgando a intenção, essa mulher está aqui por alguma outra intenção, quer derrubar alguém, porque crente é meio assim, né, irmão? Não pode ver nada, quer derrubar alguém, quer isso, quer aquilo. Meu irmão, tem que se converter. Enquanto a pessoa não saber que quem faz a obra é Deus, meu irmão, essa pessoa ainda não está vivendo de acordo com o Senhor Jesus. Nós temos que imitar Ele, amém, pessoal? Imagina Jesus na sua época, meu irmão. Em que momento Jesus impediu alguém chegar à salvação? Em nenhum momento. E nós que somos povo de Deus, nós temos que também ser como Jesus, não impedir que ninguém chegue à salvação, amém, pessoal? E ser praticante da palavra. Eu não tenho que julgar nem o outro, não tenho que julgar o meu cônjuge, eu não tenho que julgar meu filho, não tenho que julgar meus pais, eu não tenho que julgar o irmão da igreja, eu tenho que me manter na palavra. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Então o Tiago está falando: irmão, não faleis maus um dos outros. Pensa comigo, meu irmão, quando você vê um cristão que está lá falando mal um do outro, se você viu, você já tem que olhar para esse cristão e começar a orar por ele. Esse camarada está precisando nascer de novo, esse camarada está precisando crescer. Sabe por quê, meu irmão? Na vida dele as coisas vão ficar travadas, e depois ele vai falar: por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Meu irmão, se você não anda no caminho da verdade, se você não anda no caminho da bênção, você não tem que exigir bênção. Consegue compreender? Deus está dizendo: não fale mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, fala mal da palavra que Deus está dizendo: não julga o servo alheio. Consegue compreender, sim ou não? Não julga o servo alheio. Eu não tenho que julgar ninguém, porque ninguém é meu servo. Digam glória a Deus. Olha como Deus como a palavra de Deus é linda. Deus, ele me dá o direito de julgar uma profecia e nunca o profeta. Então eu posso falar: esse ensino é errado, mas não posso dizer que quem dá um ensino errado não é de Deus. Por quê? Aí é ele com Deus. Agora eu posso julgar a profecia. Essa profecia não é bíblica. Essa profecia, ela é falsa. Esse ensinamento é falso. Aí a pessoa, aí é ela com Deus. Mas às vezes apóstolo, mas eu não vou fazer o que a Bíblia manda eu não fazer. Por quê, meu irmão? Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga comigo: obedecer é melhor que sacrificar. Amém, pessoal? Então, quando eu fico com difamação, eu vou causar prejuízo para a minha vida, e prejuízo para a minha reputação, prejuízo para a minha fé. Não faça isso. Digam glória a Deus.
E como eu evito julgamento? Primeira coisa que eu tenho que fazer, olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3 ao 4. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Repita comigo: cada um considere o outro superior a si mesmo. Vamos pensar aqui, meu irmão, nesse princípio. Se eu começar a considerar a outra pessoa superior a mim, eu vou parar de ter problema. Só que a humanidade faz o contrário, ela se sente superior ao outro. Consegue compreender? Deus está dizendo, ao invés de você se considerar superior a todos, considere o outro superior a você. Então, como que eu evito falar mal? Como que eu evito julgar? Eu olho e falo assim, eu não estou entendendo, mas ele sabe por que ele está fazendo isso. É ele com Deus. Consegue compreender? Eu não estou entendendo a razão. Alguém chega para você, o que você acha disso? Olha, o que você acha do fulano? Olha, eu não acho nada do fulano, ele serve, Deus serve. Ah, mas ele está falando isso? Não, o que ele está falando pode estar errado, mas cabe a ele Deus. Consegue compreender? O que você traz para a sua vida? Paz. O que você fica sendo um praticante da palavra? Diga comigo, praticante da palavra. Meu irmão, entenda, se eu estou na prática da palavra, eu estou na bênção. Se eu estou vivendo o que a palavra diz, eu estou na bênção. Agora, eu não vivo o que a palavra diz, eu infrinjo a palavra, mas quero que a bênção se manifeste na minha vida. Não dá, meu irmão. Amém? A palavra de Deus diz, se atentamente ouvires a minha voz, e fazer tudo que nela está escrito, sobre ti virá as bênçãos e te alcançarão. Mas se não deres ouvido à minha voz, e não fazer conforme está escrito, sobre ti virá as maldições. Não é que Deus joga maldição, é que é só Deus deixar de te proteger. Uma vida sem a proteção de Deus já é uma vida amaldiçoada. E por que Deus não protege? Meu irmão, porque eu tomo decisão de ir longe de Deus. O filho pródigo, quando sai da casa do pai, apesar de ele ser filho, mas ele escolheu sair debaixo da proteção de Deus. Ele tomou a decisão de ir para longe do pai, ele começou a sofrer lá. O pai queria aquilo para ele? Não. Mas ele tomou a decisão de ir para longe do pai. E quando que eu vou para longe de Deus? Quando eu vou para longe da sua palavra. Mas outra história que também chama atenção é do filho que não saiu de casa. Nós temos nessa passagem o filho que foi para longe, saiu debaixo da proteção, começou a viver coisas horríveis, começou a passar necessidade, começou a desejar comer a comida dos porcos, mas tinha o outro que estava dentro de casa, mas também longe do pai, sem comunhão do pai. Quando o filho mais novo volta, o pai faz a festa para ele, aí o filho mais velho chega perto do pai e fala assim, eu tive sempre com o senhor nunca fez uma festa para mim? O que o pai responde para ele? Mas tudo que é meu é seu. Por que ele não sabia disso? Porque apesar de estar dentro da casa, estava sem comunhão com o pai. Quantos estão dentro das igrejas, mas estão sem comunhão com Deus? Só estão fisicamente dentro da igreja. A mente, o coração, está longe do pai. Então, meu irmão, se você está na palavra, você está perto de Deus. Faça um exame da sua vida. O apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então olhe para você e pensa como você está. Às vezes nós somos levados a agir como o mundo age. Às vezes nós somos levados a agir como o ímpio age. Lá os ímpios se reúnem e só ficam falando mal disso, fala mal da sogra, fala mal do sogro, fala mal disso, fala mal daquilo. E você está dentro dessa roda dos escarnecedores. Sai de lá, meu irmão. Ah, mas a pessoa é assim mesmo. Ore por ela. Interceda por ela. Tenha paz, traz a paz sobre a sua vida. Meu Deus, aquela pessoa é um problema, eu não consigo me relacionar com ela. A tua palavra diz, se possível, tenhais paz com todos. Eu quero ter paz com ela. Mas, meu Deus, toca no coração, faça a obra que precisa fazer. Estão me compreendendo? Por quê? Como que nós vamos estar agindo? Como filho de Deus. Digam glória a Deus. Agindo como filho de Deus. Tem muita gente que pensa que as bênçãos não acontecem porque está faltando fé. Na verdade, está faltando prática da palavra. Consegue compreender? É uma história que eu já contei aqui também. Uma irmã chegou na igreja
E ela chegou para o pastor da igreja e ela estava indignada. Ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, queria conversar com o senhor, estou com um dilema aqui, eu gostaria da ajuda. Qual ajuda, irmã? Olha, a minha cunhada chegou na igreja há pouco tempo, eu que trouxe ela para Jesus. E ela já chegou na igreja, ela já foi curada, ela já é abençoada, as doenças que ela tinha, ela se livrou, está vivendo bênção. Eu estou na igreja há muito mais tempo e eu não consigo ser curado das minhas doenças. Por que isso? E conversa vai, conversa vem, porque às vezes a pessoa pensa que o pastor tem a receita pronta, né, irmão, para tudo. Não é assim que as pessoas pensam? Conversa vai, conversa vem, ela falou assim: pastor, tem um problema. Eu não consigo perdoar. Eu não perdoo minha sogra. Eu carrego uma mágoa no meu coração que eu não consigo perdoar ela. Aí o pastor disse: irmã, o que você me perguntou, está aí a resposta. Se você não perdoa, como você quer ser perdoado? Você faz a oração do Pai Nosso e diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, mas você não perdoa ninguém. Como é a tua cunhada? Ah, ela é até boba, viu? Perdoa todo mundo, as pessoas pisam nela, ela perdoa. Ah, ela é boba e é abençoada, e você é inteligente e não é abençoado. Então inverta o papel, boba é você. Consegue compreender? Meu irmão, aí a pessoa pensa: está faltando fé. Meu irmão, às vezes está faltando perdão. Às vezes está faltando parar de julgar as pessoas. Às vezes está faltando você praticar a palavra. Receba em amor o que eu estou te dizendo aqui, meu irmão. Por quê? Você está na igreja, você está aqui, e você quer viver uma vida abençoada. Aí às vezes você ora, as coisas não acontecem. E aí o diabo começa a falar na tua mente: ah, é por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Ele incentiva você a sempre ficar julgando tudo. Consegue entender? Paulo diz: olhe para si. Quando você tiver um problema com a pessoa, chegue até ela e fale das suas faltas. Olha que coisa linda o cristianismo, meu irmão. Quando você tiver com uma pessoa, chegue até ela e fale do quê? Do quê? Das suas faltas. E como que é o mundo natural? Quando duas pessoas têm problema, quando eles chegam juntos, eles falam assim: olha, nós estamos brigados, mas também você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo outro. E outro diz: mas você fez isso, você fez aquilo. Percebe que na fé é o contrário. Ao invés de você condenar o outro, fale das suas faltas. Olha, me perdoa porque eu deveria ter feito assim, não fiz. Me perdoa, eu falei muito, eu fui muito estúpido com você. Fala das suas faltas. Ah, mas e o dele? O dele é ele com Deus. O dele é ele com Deus. Ah, mas eu vou ser bobo. Meu irmão, você acha que Deus quer que você seja bobo? Se Deus falou isso, pratique para você ver. Você pode não ter o reconhecimento da pessoa, mas você tem a paz de Deus no seu coração. Você pode não ter a pessoa lá, ela reconheceu, tá vendo, eu estava certo. Percebe? Você está massageando o seu ego. Então às vezes a gente não quer perdão de Deus, às vezes a gente quer estar certo na discussão. A gente não quer a solução às vezes, a gente quer estar certo na discussão. Meu irmão, tira isso do seu coração. É como diz aqui, meu irmão, olha lá o que diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Vamos até qual versículo é esse aí? 4. Então é isso aí. Agora vamos para Provérbios 25, 8. A gente encerra aqui. Provérbios 25, 8. Olha lá: não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Há uma outra versão. Vamos aproveitar para desligar agora. Está desde o início tocando. Veja só. Está uma outra versão que diz o seguinte: não se apresse em levar ao tribunal, porque ao fim, alguém pode dizer que você estava errado de verdade. Em outras palavras, meu irmão, não julgue as pessoas. Quando você pratica essa palavra, você está vivendo debaixo da bênção de Deus, para que a presença de Deus se manifeste, as bênçãos de Deus se manifestem. Vamos se colocar em pé? Fique em pé neste momento.
esse é o momento que nós vamos orar, e eu quero que você, enquanto eu ministrava, você ouviu a palavra, Deus falou ao seu coração. Eu quero que você, que entendeu, que identificou, que precisa perdoar, peça a Deus agora força para que você faça isso. Já ouviu falar que perdão é algo divino? Quem já ouviu falar? O mundo diz assim, ó, eu não perdoo ninguém, porque perdão é coisa de Deus, é divino. Eu sei que o perdão é divino, por isso eu peço a Ele força para poder perdoar. Consegue compreender, sim ou não? Feche os teus olhos. Você está diante de Deus. Abra os seus lábios e comece a falar com o seu Senhor. Se você tem causas que precisam ser resolvidas dentro de você, fale com Deus agora. Fale com Deus, peça a Ele agora que te ajude. Se você é uma pessoa que foi levada para esse tipo de comportamento, que julga todas as intenções, que julga todas as coisas, que acha que o mundo inteiro está errado, todo mundo é maldoso, você acha que só você, inconscientemente, você acha que só você é a pessoa honesta, você acha que só você é a pessoa certa, você acha que só você é a pessoa do bem, porque quando eu julgo tudo, quando eu julgo todas as coisas, inconscientemente eu estou dizendo que eu sou a única pessoa honesta do mundo. Meu irmão, sai dessa vida, sai desse caminho, se coloque diante de Deus. Jesus, sendo Deus, em nenhum momento Ele julgou ninguém. Jesus, sendo Deus, em nenhum momento Ele apontou o dedo para ninguém. E quando você diz que você é servo de Deus, a palavra de Deus diz que se você realmente é discípulo, logo você é imitador. Então fale com Ele agora. Examine esse homem a si mesmo. Esse é o teu momento de você falar com Deus. E se você se identifica com esse comportamento, peça a Deus agora: Pai, ministra o teu perdão na minha vida. A partir de hoje, eu vou mudar o curso da minha história. A partir de hoje, eu vou mudar o meu comportamento. A partir de hoje,